Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um Momento Viva Bem Mulher. Eu sou a Mayra Borges, eu sou fisioterapeuta e professora de Pilates e aqui eu te ajudo a viver melhor, resgatando sua autoestima com um corpo mais firme, sem dores. O tema da aula de hoje é 4 exercícios essenciais para quem tem hérnia de disco. E hoje você vai descobrir que você pode muito mais do que você imagina, mesmo tendo uma hérnia de disco. E inclusive você pode diminuir ela. Se a sua história já começa com aquelas frases que eu sempre ouço de quem tem hérnia de disco. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho hérnia de disco. Meu médico mandou eu não me movimentar desse jeito porque eu tenho hérnia de disco. Ai, eu não faço tanto exercício assim porque eu tenho hérnia de disco e eu tenho medo. Ou então, eu não posso fazer mais nada porque, sabe, eu tô com hérnia de disco e acabou, já deu pra mim, não tenho o que fazer. E talvez, pior, então é melhor ficar parada em repouso. Se você se identificou com alguma dessas frases e você até já falou alguma delas, fique tranquila que hoje eu vou te ajudar a solucionar esse problema, porque você pode estar fazendo muito menos e pode até estar prejudicando o seu corpo. Então, se você tem hérnia de disco, você pode fazer muita coisa e você deve fazer muita coisa. Assim, você vai ajudar o seu corpo a se recuperar dessa hérnia. Então, fique comigo até o final do vídeo para descobrir aí o que você tem feito de errado e o que você pode fazer para melhorar. Eu sei que receber a notícia que a gente tem uma hérnia de disco parece um baque assim. Quando a gente ouve lá o médico contando pra gente que a gente tem uma hérnia de disco, parece que o mundo acaba. Aquele momento assim, parece que a gente entra numa nuvem, num túnel assim, e meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas não é tudo isso que você imagina, não. Eu conheço muitas e muitas mulheres que já tiveram hérnia de disco, inclusive, e eu já devolvi a confiança e mobilidade na vida delas, mesmo ela tendo esse baque com essa notícia de ter uma hérnia de disco. Essas mulheres chegavam no meu estúdio exatamente falando as mesmas frases que eu falei ali anteriormente, todas apavoradas, todas sem entender por que estavam passando por aquela situação, por que doía tanto, o que incomodava tanto, e não sabiam nem por onde começar a melhorar a situação, o que fazer e ainda com uma ideia erradíssima que só prejudicava elas, que era a de que precisava fazer repouso para melhorar. Gente, o repouso nessa situação é um dos maiores inimigos. Claro que se você está numa crise ali aguda, você acabou de sentir o efeito ou sofreu o impacto e desencadeou uma hérnia de disco, sim, você deve fazer um repouso ali até aquele processo inflamatório, aquele momento mais crítico, agudo, melhorar. Mas passando esse período, vida que segue, você vai ter que aprender aí a conviver com esse problema na sua vida e vai ter que desenvolver estratégias e adaptar os movimentos para que você fique firme, porque se você permanecer em repouso, meu Deus, aí sim você vai sentir dor, aí vai ser só ladeira abaixo. Pois é, o que acontece é que o malefício é tão grande em fazer repouso, que vira aquela bola de neve pro lado ruim, que vai deixando o teu corpo mais fraco, vai começando a juntar com outras dores, vai sobrecarregando as outras vértebras e pode ser que surjam mais problemas aí ao invés de solução. Então, repouso é só no momento agudo que você tem ali a hérnia de disco, naquele período que o médico te orienta. Depois disso, tem que partir para ação, tem que partir para o movimento. Pois é, esse é o clássico exemplo daquilo que eu fazia repouso achando que eu estava fazendo bem para o meu corpo, mas na realidade eu não estava. É aquela coisa que a gente tenta sempre fazer, querendo melhorar ali, pensa que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo totalmente errado. Então, se você tem uma hérnia de disco, procure estudar um pouco mais, procura saber um pouco mais sobre o assunto,
porque é importante aí. Você vai descobrir que movimentos você tem que limitar, que movimentos que você pode fazer à vontade, que vão te ajudar. Eu realmente aconselho você a se movimentar, não ficar presa a essa desculpa que a gente acaba criando aí para não continuar se movimentando na vida, para ficar numa postura mais confortável, no modo aí de proteção. Então tem que sair dessa zona de conforto, tem que sair dessa zona do medo e partir para ação. Sim, você vai ter muito e muito benefício aí na sua vida fazendo movimento. Bom, para você não ficar muito confusa por aí, eu vou agora explicar um pouquinho mais sobre o que o repouso causa no seu corpo, para você entender, porque simplesmente assim, despejar que o repouso não é bom, é fácil. Você vai falar, ok, repouso não é bom, mas e por quê? Então, por isso que eu tomei o cuidado aqui de hoje estar falando por que o repouso não é bom para você que tem hérnia de disco. Bom, primeiro, vamos lá. Se você tem a hérnia de disco, é sinal que tem alguma coisa aí errada, né? Você tá apresentando dor, teu corpo aí tá descompensado, você já teve um sinal físico muito ali evidente que você precisa fazer alguma coisa, precisa mudar alguma coisa na sua rotina, porque não tá certo. Seu corpo desequilibrou e você sobrecarregou uma parte ali do seu corpo. Então, se você já tem a hérnia de disco, é um sinal claro de que você está sobrecarregando ali a área da sua coluna, seja na cervical, seja na lombar, seja em qualquer local que for. Então, isso quer dizer que você está ali com uma parte muito forte, você está usando muito um lado do seu corpo, seja na frente, atrás, para o lado, enfim. E a outra parte, o outro lado, tá ali, coitadinho, fraquíssimo, precisando de ajuda ali. Então você tem esse desequilíbrio na musculatura e isso é o que gera as compensações lá no corpo e o somatório de várias coisas vão levar ao quê? Ao efeito físico, que é a hérnia de disco. E essa desarmonia aí entre o movimento, o músculo, as estruturas ósseas é o que vai gerar a sobrecarga aí para você. Então é nisso que você tem que prestar atenção. Para ficar mais fácil aí para você entender, imagina uma receita de bolo que você quer ali que o final seja perfeito, que a receita fique gostosa, que todas as pessoas que comam, todos os seus convidados, enfim, se deliciem e seja perfeita. Mas no meio do caminho a receita desanda e você ali vai ter que agir rápido ou joga fora e faz alguma coisa, enfim, você vai ter que tomar alguma atitude para consertar isso, porque você precisa ali, você está no meio do caminho e precisa de um bom resultado. Com o corpo é a mesma coisa, a hérnia de disco, ela diz ali para você que está algo errado, que você está no meio do caminho de uma vida inteira e que você precisa fazer alguma coisa ali para o seu corpo voltar a ser saudável. E se você faz muito repouso, você não está consertando essa questão. Você está simplesmente ali largando, jogando fora a receita e ficando sem mais nada. Agora, se você começa a pensar, a ver o que está causando ali a sua hérnia de disco, o que está impactando, o que está errado no seu corpo, você consegue sim melhorar, otimizar e consegue ir de encontro à cura até, ou a melhora do seu quadro. Então, é importante prestar atenção nisso. Voltando lá ao assunto do repouso, segunda coisa que pode ser que esteja acontecendo aí, você ter adotado essa ideia de autoproteção que você precisa repousar e que você não pode fazer mais nada da vida porque você tem hérnia de disco. Se você repousa, faz repouso muito prolongado ou deixa de fazer ainda movimentos, o seu corpo vai ali, digamos que enferrujando, porque você tem uma máquina perfeita e você vai deixando de usar os 100% dessa máquina. Então o seu corpo ali vai pensando assim, ele é muito inteligente, seu corpo. Ele vai querer salvar a energia. Então, eu não preciso usar essa musculatura, por exemplo, para erguer meus braços. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ela mais fininha, vou economizar energia. Não precisa de tanto sangue, tanto nutriente indo para essa região.
o músculo pode diminuir, o músculo pode aí diminuir. E o que vai acontecer? Você vai ficando com menos musculatura. Só que a hora que você precisar fazer esse movimento, por exemplo, você não vai ter preparo, você não vai ter energia, porque o seu corpo simplesmente não está ali preparado para fazer isso. Ele não tem a capacidade total para fazer esse movimento, porque simplesmente na sua rotina normal você não tem mais adotado esse movimento. Então o repouso, ele vai ao longo prazo, vai deixando seu corpo mais fraco, mais fininho, e isso cada vez mais vai gerando desequilíbrio e vai afetando lá onde? Na sua coluna, nas suas articulações. Então é um grande perigo ter essa ideia em mente de que o repouso vai te ajudar. Vai acabar fazendo efeito ao contrário, porque você vai prejudicar ainda mais a sua coluna e até acabar desenvolvendo outras patologias aí associadas. Além da musculatura, você ainda tem com repouso efeito negativo nos ossos, na sua densidade óssea. Sim, porque o movimento, o impacto faz com que haja mais consolidação óssea. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que seu osso vai ficando mais fraco. Sabe o osso de galinha que quebra fácil? Seu osso vai ficando mais assim. Por quê? Porque não tem tanto cálcio, não tem tantos minerais lá no seu osso. E o movimento, ele ajuda a manter essa densidade no seu osso, ajuda a manter os minerais lá todos grudadinhos no osso. Se você faz muito repouso, você vai perder os minerais do osso e sua densidade óssea vai ficar menor. E isso pode acarretar em quê? Fratura na coluna, fratura em qualquer outro lugar do corpo. E é o que eu falo, uma coisa vai virando uma bola negativa e vai juntando a outra. Além dos ossos, tem os perigos das articulações. Sim, as articulações começam a calcificar. E o que quer dizer isso? Imagina lá, teu dedo dobra normalmente. Ele não vai mais dobrar, porque suas articulações vão começar a ficar duras. Vai diminuir a lubrificação lá dentro, porque o movimento gera lubrificação na sua articulação. E ainda ela vai calcificar, parecendo ali que colocaram um cimento ao redor dela. E vai ser muito difícil você ganhar mobilidade uma vez que isso aconteça. Pode ser que você vá precisar ir para cirurgia, pode ser aí que muitas outras coisas, muitas outras ações sejam necessárias para você tentar recuperar o movimento. Então não precisa fazer repouso, não é necessário manter essa ideia aí, porque eu tenho hérnia de disco, eu tenho que parar de fazer tal coisa, outra coisa. Claro, você tem que prestar atenção nas limitações que a sua hérnia de disco impõe. Sim, mas você tem que continuar se movimentando. Na realidade, você não tem que continuar, você deve, você precisa, mais do que nunca agora, inserir o movimento na sua vida. Em resumo, o corpo humano foi feito para o quê? Para o movimento. Eu sempre falo isso e eu sempre vou continuar falando. O movimento, ele cura e cura sim, ele é melhor que remédio. Se você já tivesse essa consciência anos atrás, antes de ter hérnia de disco, e movimentado seu corpo de forma inteligente, eu tenho certeza que hoje a nossa conversa seria um pouco diferente. Você não estaria aqui pensando aí no que você pode fazer, no que você tem que fazer para melhorar. Você já estaria bem desde sempre. Mas já que estamos nessa situação aqui, vamos fazer o possível aí para que você saia aqui um pouco melhor, aprenda um pouco mais e saiba como aí começar pelo menos a fazer os movimentos de forma inteligente, conectada e que vão aí melhorar a sua hérnia de disco. Quando você para de se mexer, basicamente você perde aí o seu maior poder, que é o movimento. O corpo humano sim foi feito para se movimentar e ele é minuciosamente aí preparado para altas demandas, para cada vez mais movimento. Tanto que todos os nossos hormônios se regulam através do movimento, a saúde melhora. Então tem muitos e muitos estudos aí que têm referências positivas ao movimento em relação à melhora de muitas outras patologias além da hérnia de disco. Então movimentar sabendo o que faz vale a pena e é uma boa ideia. Não pense ao contrário, não fique nessa falsa ideia de que se eu fizer repouso eu vou estar ajudando o meu corpo, que você não vai estar ajudando de jeito nenhum. Você vai estar piorando a situação.
Eu mesma já melhorei meu corpo de várias dores com o movimento e já transformei a vida de várias e várias mulheres com o movimento também. Então não fique presa a essa ideia errada de que se movimentar vai te prejudicar. Não, fazendo da forma correta você chega longe. Agora, para exemplificar o quão longe, quanto você pode aí evoluir, melhorar a sua hernia de disco, eu vou contar a história de uma aluna minha que chegou no meu estúdio falando exatamente isso. Ai, Mayra, eu não posso me movimentar, eu tô muito chateada, não sei como eu consegui isso, mas eu tenho uma hérnia de disco. E o pior, eu fui num segundo médico, porque no primeiro eu fui no momento ali que tava no início, ele me indicou repouso e eu adotei o repouso como a regra da minha vida. Mas quando eu comecei a sentir mais dores ainda, mesmo fazendo repouso, eu fui num segundo médico. E esse segundo médico me indicou que eu precisava fortalecer o meu corpo, fazer movimento, fazer alongamento, e daí meu chão caiu. Porque assim, eu adotei essa postura como se fosse regra para a vida, que eu não poderia mais me movimentar. E agora eu tô bem confusa porque não dá, não posso mais ficar parada. Só que o meu raciocínio aqui diz que eu tenho que ficar parada, então eu tô em conflito e não sei mais o que fazer. Enfim, essa minha aluna, eu expliquei tudo isso que eu falei aqui anteriormente e essa minha aluna acabou entendendo que ela precisava sim fortalecer, assim como esse segundo médico explicou para ela. Mas que o primeiro médico, ele tinha orientado o repouso para ela porque ela estava ali na fase aguda, era logo no início, mas depois que aquele impacto, aquela dor toda diminuiu, logo em seguida ela já deveria ter começado mais movimentação ali, claro, sempre prestando atenção na restrição que ela tinha que tomar cuidado referente ao ângulo ali que é a hérnia de disco dela no corpo dela. Mas enfim, após ela entender tudo isso, ela começou a fazer ali exercícios comigo, visando alongamento da coluna, fortalecimento ali da coluna também, da musculatura envolvida na coluna, né? E o que acabou acontecendo é que uns meses para frente a hérnia de disco dela diminuiu. Diminuiu sim, ela voltou lá no médico e ela já estava melhor de todas as outras dores que ela tinha sentido e a hérnia de disco dela estava voltando ali para dentro. Então é mais uma prova que o movimento aí cura, que você tem sim que fazer o movimento e que você vai conseguir ter uma vida normal, vai conseguir desempenhar suas tarefas normais, vai conseguir dirigir, vai conseguir fazer tudo normalmente mesmo tendo hérnia de disco. Então saia dessa ideia aí do repouso que tá errado e vamos sim partir por movimento. Por quê? Quando você se movimenta, suas articulações lubrificam. E isso quer dizer o quê? Que você diminui até aquela sensação de rigidez, você se torna mais livre aí para se movimentar. Também você ganha força muscular e isso vai deixando seu corpo mais alinhado, você vai conseguindo aí manter a postura correta por mais tempo. Você mesmo fazendo a postura errada, você tem condições musculares de manter sua estrutura óssea no lugar, porque você está cuidando do seu corpo, você está ali ganhando força, você está resolvendo o problema e daí é só alegria, você vai conseguir ir no seu salão ali, pintar o cabelo, cortar o cabelo, ficar naquele lavatório lá que é uma tortura pelo tempo necessário ainda sair tranquila, sem ter que travar ou alguma coisa, você vai conseguir preparar uma receita, fazer alguma coisa na sua casa sem dor, por quê? Sua musculatura ali tá ok, tá dando conta disso, ela dá conta do recado, você tem uma musculatura forte e firme sim, e você ainda diminui muito o risco de ter lesões associadas ou então até de piorar a sua hérnia de disco, né? Então vale muito a pena se movimentar. Todos os caminhos levam para uma coisa só, que é o benefício, então não tem por que não se movimentar. Você vai ganhar saúde, você vai ganhar energia, disposição e ainda de brinde um corpo alinhado, firme, forte, pronto para qualquer coisa.
eu não pensaria duas vezes, eu me abraçaria com o movimento aí, fazendo o movimento correto, tendo orientação correta e sempre lembrando lá das orientações que seu médico deu. Eu não pensaria duas vezes e me movimentaria corretamente para me curar, para buscar uma solução definitiva, não ficar apenas fazendo repouso ou tentando me abraçar com os remédios e achando que ali meu corpo vai melhorar só por medicação, porque não vai. A cura depende de você também. Você que causou esse problema no seu corpo. Agora você tem que ser capaz de reverter isso e existe solução. Agora um fato importante, não deixe de fazer os exames periódicos e consultas com seu médico. Por que isso é importante? Para você ir acompanhando a evolução da sua hérnia de disco. Sim, não é simplesmente declarar ali que eu tenho hérnia de disco e acabou o mundo. Não, é continuar se cuidando, continuar tendo carinho e cuidado com o seu corpo. Ele é a sua máquina. Imagine aí um celular que você nunca atualiza, mas é um celular de última geração. E você aí já não está conseguindo fazer mais nada, porque você não atualiza ele, não cuida dele, ele não vai ser produtivo. Você vai conseguir fazer o básico ali, fazer as ligações, talvez entrar na internet, não sei, dependendo do celular aí, e pronto. Por quê? Você não faz as atualizações, você não toma cuidado dele, você tem que tomar cuidado. A mesma coisa com o corpo. Se você não toma cuidado, você não faz a sua manutenção, você não presta atenção no que o seu corpo, nos sinais que o seu corpo tá te dando, a tendência é você não conseguir fazer mais nada. Então não vamos fazer igual esse celular aí, vamos atualizar sempre o corpo, vamos procurar manter aí os exames em dia, manter as consultas em dia, para você ir vendo sua evolução e sempre percebendo o que você pode fazer para melhorar a sua situação. Agora, para eu não ficar só falando aqui que você tem que se movimentar, que você precisa disso, que você precisa daquilo, vamos só alinhar os pontos aqui para a gente ir direto para os movimentos, combinado? O primeiro item que eu quero alinhar aqui com você, que é super importante, é durante o exercício, na execução do exercício, siga o seu próprio ritmo. Sim, é importante que você siga o seu ritmo, porque eu faço numa velocidade e você tem que fazer na sua velocidade, é o seu corpo que está fazendo o seu movimento. Então sempre preste atenção, porque se você tentar me acompanhar, às vezes eu sou muito rápida, eu sou muito lenta para você. E daí vai acontecer que você não vai fazer naturalmente o movimento. Então é importante sim ter um ritmo a ser seguido, que é o ritmo respiratório, mas não precisa ser exatamente igual ao meu, porque é o seu corpo fazendo exercício, não sou eu. Eu vou estar aqui te ensinando, mas você que vai estar executando aí. O segundo ponto que eu quero alinhar com você é mantenha seu abdômen levemente contraído em direção à coluna. O que isso quer dizer? Eu quero que você mantenha seu abdômen contraído, mas não é aquela contração super forte que deixa você sem ar. Não, é uma contração suave. Imagina só a coluna aqui e seu umbigo. É como se você só falasse, estou aqui, direcionasse um pouquinho lá o seu umbigo em direção à coluna. Nada exagerado. Não precisa perder o ar por causa dessa contração. Agora o terceiro ponto importantíssimo é respire, respire muito. Sim, às vezes a gente concentra lá no movimento e esquece de respirar. Parece bobo, mas não é. Já aconteceu comigo, já aconteceu com todas as alunas que eu atendi até hoje. Então não deixe de respirar, porque respirar faz parte da dinâmica do exercício. Além disso, sempre solte o seu ar no momento de mais força ali do movimento. Por exemplo, se você está fazendo um movimento com o braço, esse momento aqui é o que você vai fazer mais força, que você está contraindo mais. Então você vai soltar o ar lá em cima. Por quê? Você está usando mais energia ali e a respiração vai te ajudar, vai estar a favor do movimento. E o quarto e último ponto que eu preciso alinhar com você é mantenha a sua postura alinhada. O que isso quer dizer? Ombros direcionados para longe das orelhas. Não quero ombros assim. Lá para baixo, não precisa ser uma coisa forçada, mas natural.
um gancho puxando o topo da sua cabeça para cima. Nada de ficar olhando lá para cima. É só o topo. É olhar para o horizonte e imaginar a sua coluna crescendo. Olha só, eu tô relaxada, o gancho puxou. Eu dou uma subidinha. Se você perceber, eu cresço alguns centímetros aí. Por quê? Porque eu alonguei a minha coluna. E sempre sente sobre os seus isquios. Onde estão os isquios? É só pôr a mão embaixo do bumbum, dar uma chacoalhadinha que você sente dois ossos ali. Essa estrutura óssea são os isquios. Então sempre sente aí na base do seu quadril, sobre os isquios. Aí você já vai conseguir ter uma postura mais alinhada. Combinado? Dito isso, vamos lá para os exercícios. Para o nosso primeiro exercício, eu vou querer que você deite lentamente de barriga para cima. As pernas vão ficar dobradas e o que vai ser feito? Vou querer que você faça a contração do abdômen, você estimule a contração do assoalho pélvico. Imagine um gancho puxando o topo da sua cabeça lá para a direção de uma parede e o seu quadril alongando em direção a outra parede. Então a gente vai estimular o alongamento da coluna associado à respiração. Eu vou deixar minha mão aqui para você tentar observar a movimentação da minha coluna. Aqui o movimento inicial, vou encher bem o pulmão de ar e soltar o ar pela boca. Eu vou aproximar a minha coluna lá do chão, do colchonete, sendo que a minha mão não vai mais passar aqui. E ao mesmo tempo eu vou alongar o topo da minha cabeça em direção lá à parede e o quadril vou tentar puxar para o outro lado. Então a gente vai tentar fazer uma ginástica lá com a coluna, deixá-la bem alongada. Combinado? Vamos lá, 10 movimentos aí. Enche o pulmão de ar pelo nariz, solta o ar pela boca, contraindo tudo. E gancho puxando, alonga essa coluna, enche o pulmão de ar, relaxa, posição neutra, soltou o ar, alongou, puxa esse gancho mesmo, cuidado só para não retificar muito a cervical, então deixa apoiado lá no redondinho da cabeça e imagina crescendo, solta o ar, retorna, as suas mãos vão ficar aqui do lado do tronco, vamos lá, terceiro movimento. Quarto, quinto, sexto, capricha nessas contrações. Só mais um. Feito esse movimento, agora a gente vai inserir o movimento dos braços. Então eu quero que os braços que estavam aqui vão virar lá para cima e você vai esticar o braço também na hora que você estiver puxando sua cabeça, lá o topo da sua cabeça em direção à parede do lado de lá. Então você vai fazer esse movimento aqui. Vai estar aqui, enche o pulmão de ar, parada. Vai soltar o ar, esticando lá, coluna cola bem e volta, enchendo o pulmão de ar. Solta o ar, vai lá, estica. Vamos fazer esse movimento. Por que deitado assim? Que a gente vai tendo mais noção da mobilização. Se eu fizesse esse exercício sentada, sim, ele é possível ser feito, mas você não tem tanta noção porque aqui deitada, na postura deitada, você consegue sentir a movimentação, tá bom? Então vamos lá. Mãos aqui do lado do tronco abertas, enche o pulmão de ar, solta o ar, esticou o braço, contraiu o glúteo, assoalho pélvico, abdômen, coluna alongou, enche o pulmão de ar, volta e agora aperta os braços aqui, ó, como se fossem os cotovelos chegando perto do seu tronco. Enche o pulmão de ar, né? Solta o ar, alonga. Enche o pulmão de ar, voltando. Soltou, alongou. Sempre tentando manter
as mãos apoiadas no solo. Eu sei que às vezes é difícil, mas sempre tente fazer esse movimento com as mãos aqui. Às vezes dá uma subidinha, mas quando lembrar, volta a mão, tá bom? Então vamos lá. Passamos da metade. Só mais 2. Último. Parece bobo, mas você mobilizou muito aí. Eu tenho certeza que você conseguiu sentir aí o teu corpo trabalhando. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a pelve. Sim, eu quero que você traga os pés um pouquinho mais próximos do glúteo e você vai trazer a pelve em direção às suas costelas e depois esticar, alongar, aumentando a curvatura aqui da sua lombar. Então vai fazer esse movimento aqui, ok? Vamos lá então, posição neutra, enche o pulmão de ar, soltando o ar, traz o quadril para perto. Encheu, estufa, abre bem, abre esse espaço aqui. Cuidado, se você sentir algum desconforto durante esse movimento, reduza aí a amplitude de movimento, faça um movimento mais curtinho, ok? Então vamos lá. Enche, alonga, solta o ar, traz para perto. Se vê que vai levantar um pouquinho o bumbum, não tem problema. Já chegamos na metade, só falta mais 5. Só mais um. Muito bem, relaxa. Agora o próximo movimento, eu vou querer suas mãos lá embaixo e você vai realizar um movimento para elevar o quadril e descer lentamente. É importante que você não tenha dor durante a execução do movimento. Se você sentir dor, pare imediatamente, esse movimento não é para você nesse momento. Então vamos lá, enche o pulmão de ar. Subiu lentamente, comece o movimento pelo glúteo, sempre ajudando com o posterior de coxa e glúteo. Sobe bem, enche o pulmão de ar, desce, começando a movimentar a sua coluna lá de cima e por último seu bumbum encosta e relaxa. Encheu o pulmão de ar, soltou o ar, subiu. Mantém, contraindo o glúteo, suportando todo o tronco com o peso da perna, com a força da perna. Enche o pulmão de ar lá em cima e desce lentamente. Comece fazendo de 5 e vai evoluindo aos poucos até chegar em 10. Agora que eu vou fazer 5 movimentos, então eu recomendo que você comece 5 movimentos aí e depois evolua aí com o tempo para 10 movimentos, ok? Encheu o pulmão de ar, subiu, mantém lá o quadril alto com auxílio da contração da perna, não deixa só para a coluna. Enche o pulmão de ar, solta o ar e desce lentamente. Só mais 2 movimentos para completar 5. Enche o pulmão de ar lá embaixo. Soltando o ar, sobe. Começando pelo quadril, desenrolando a coluna. Mantém lá em cima com a força de contração, ajudando com as pernas.
Enche o pulmão de ar, desce lentamente, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. Quanto mais pausado você conseguir fazer esse movimento, melhor para você. Último movimento, enche o pulmão de ar. Solta o ar lentamente, sobe o quadril. Mantém lá com a força da perna, enche o pulmão de ar. Solta o ar. Lembrando que se você sentir desconforto durante esse movimento, pause imediatamente e não continue fazendo ele. Combinado? Para levantar, lateralize seu tronco e lentamente vá adotando a postura sentada com auxílio dos braços, para não ter mais impacto aí na sua coluna e não ter risco de mais lesões aí. A prática tem que ser segura. Esses movimentos que eu mostrei agora para você são movimentos do Pilates e eles vão te ajudar a melhorar aí a sua hérnia de disco, porque eles vão promover o alongamento da sua coluna e você vai aí ficar livre dos desconfortos causados por ela. Então, crie oportunidades para que o movimento entre na sua vida e fique de forma definitiva. Crie rotinas aí na sua casa mesmo, igual a mim, eu faço pilates aqui dentro da minha casa na sala, para que você mantenha o seu corpo ativo, que você tenha movimento na sua vida e que você consiga curar o seu corpo das dores aí que você sente. Mantendo a frequência e persistência, não tem erro, você vai ter sucesso e sua hérnia de disco vai melhorar com certeza. Eu mesma faço esses movimentos que eu mostrei hoje aí para você durante a minha prática diária de pilates em casa. Então eu recomendo que você aí na sua casa adote os exercícios de forma constante e frequente para que você tenha saúde, sucesso e disposição. O meu objetivo aqui é que você fique bem e que você chegue lá no futuro e veja que você pode muito mais e você conseguiu sim se livrar desse incômodo que a hérnia de disco traz e até esquecer um dia que você teve esse problema na sua vida. Agora que você viu comigo que você pode sim fazer muito mais do que você imaginava, que o movimento é ele quem vai te curar e não é o repouso, que o repouso é o seu inimigo. E ainda aprendeu comigo 4 movimentos que vão fortalecer a sua coluna e ajudar a melhorar da sua hérnia de disco? Me conte aqui nos comentários qual foi a sensação que você teve ao descobrir que você tinha hérnia de disco. Eu quero saber, compartilhe aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo.